Olá pessoal, tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma história do GC, uma história da Bíblia, e a gente tá vendo a história do povo de Deus, aquele povo que Deus escolheu lá atrás com Abraão e foi crescendo, finalmente chegaram na Terra Prometida, escolheram um rei errado que foi Saul, Deus escolheu um rei certo que foi Davi, Davi reinou bonitinho e aí veio o filho de Davi, o rei Salomão, que pediu sabedoria para Deus e foi o rei mais sábio de todos os tempos, e o filho de Salomão, que não seguiu o que o pai fez e não pediu sabedoria, e aí só fez coisa errada, e por isso o reino de Israel se dividiu em dois. E a gente tá vendo agora como esse reino se virou nessa época. E aí a gente começou a ver a história do profeta Elias, que foi profeta enquanto o rei Acabe estava reinando. E o rei Acabe, mesmo reinando Israel, fazia tudo que Deus reprovava. E por isso Elias foi lá e profetizou que não ia chover, e aí não choveu, e no final dos 3 anos sem chuva, Elias provou que Deus era verdadeiro e que Baal, o rei de Acabe, não era. Elias ficou velhinho, e aí Deus chamou ele para ir para o céu com ele mesmo sem morrer, e Elias deixou Eliseu como discípulo. Eliseu fez um pedido para Elias, ele queria ter porção dobrada do Espírito de Deus. Isso quer dizer que Eliseu queria ser tão usado por Deus como Elias foi. Eliseu queria conhecer esse Deus mais de perto e ter esse Espírito de Deus dentro dele para poder ser usado por Deus como Elias foi. E a gente viu na última semana que assim foi. Eliseu fez muitos milagres, até mais do que Elias tinha feito. A gente viu também que o mesmo Espírito que estava neles está na gente também. O Espírito de Deus hoje habita em todos nós que cremos em Jesus e já convidamos Jesus para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, para morar no nosso coração, ser dono da nossa vida. Hoje a gente vai ver mais uma história do profeta Eliseu, mas ela vai começar longe, bem longe da onde Eliseu estava. Eliseu estava morando numa cidade chamada Samaria, e longe ali tinha um povo, bem longe tinha um povo que era da Síria. E na Síria tinha um rei, e esse rei vivia guerreando contra o povo de Israel. E esse rei tinha um comandante do exército. Esse comandante do exército se chamava Naamã. E Naamã comandava o exército do rei da Síria. Só que acontece que Naamã começou a ficar doente. Ele começou a pegar uma doença chamada lepra, que na época não tinha cura. Era uma doença que começava a corroer assim a pele, criar feridas na pele. Ele não podia chegar perto de ninguém, abraçar ninguém, ficar com ninguém, e ele começou a ficar muito triste. E ele tentou a ajuda de todos os mágicos e magos e profetas da Síria, e ninguém resolvia. Sabe, numa dessas guerras que a Síria teve com Israel, a Síria levou vários escravos para lá. E dentre esses escravos tinha uma menina, uma criança que devia ter uns 10, 11 anos. E aí, essa menina, que a Bíblia não fala o nome dela, era uma serva de Naamã. Ela era escrava e trabalhava para Naamã. E ela viu que Naamã estava ficando muito doente, que Naamã não tinha mais chance de ser curado. Então ela disse assim: olha, Naamã, lá na minha terra, em Israel, tem um profeta, e esse profeta conversa com Deus. Se você for se encontrar com esse profeta, eu tenho certeza que o meu Deus vai te curar. Essa menina era pequenininha, mas ela teve coragem de falar de Deus e de falar das suas origens para Naamã. E Naamã, que já havia tentado de tudo
falou: poxa, aí tá uma chance de eu ser curado, então eu vou lá. Naamã foi junto com seu exército e chegou até o rei de Israel, que era na época o rei chamado Jorão. E aí ele chegou e falou assim: Jorão, fiquei sabendo que você pode me curar, então me cure, por favor. E aí Jorão ficou desesperado, porque Jorão não podia curar ninguém. Ele nem tinha condições, nem poder. Ele falou assim: ai meu Deus, o rei da Síria tá vindo aqui e ele usou isso aí de desculpa para criar uma guerra comigo de novo, e agora eu vou perder. E ele falou assim: olha, Naamã, desculpa, mas eu não tenho esse poder não. Não sei quem te falou isso, mas não é uma vontade, eu só não tenho esse poder. E aí Naamã ficou triste e foi saindo, até que lembraram o rei Jorão que existia Eliseu ali. E aí foram falar para Naamã: Naamã, não era o rei não, é um profeta chamado Eliseu. E aí Naamã foi até o profeta Eliseu. E eles estavam ali, e aí Naamã chegou perto de Eliseu, e Eliseu falou assim: e aí Naamã, o que você quer comigo? E aí Naamã falou assim: me disseram que o seu Deus pode me curar, e eu preciso de cura, eu estou com lepra. E aí Eliseu falou assim: Naamã, nós temos um rio aqui, o rio Jordão, sabe? Se você mergulhar nesse rio 7 vezes, você vai ser curado. Sabe o que Naamã fez? Ele ficou muito triste e bravo e saiu dali falando mal do Deus de Eliseu, porque o rio Jordão era um rio sujo, era um rio feio. As pessoas não tomavam banho no rio Jordão, não iam para brincar no rio Jordão. E ele voltou triste. E aí o soldado que estava com ele falou assim: Naamã, se o profeta Eliseu tivesse pedido qualquer coisa para você fazer, você não faria? Se fosse uma coisa difícil de fazer, você não faria? E Naamã falou sim. Falou assim: então, você já tentou de tudo. Que custa mergulhar nesse rio? Você não tem mais jeito mesmo? Mergulha lá e vê se dá certo. E aí Naamã voltou para Eliseu e falou: Eliseu, tá bom, eu serei obediente, eu vou mergulhar nesse rio. E assim foi. Naamã chegou no rio Jordão e aí ele mergulhou uma vez, ele mergulhou 2 vezes, ele mergulhou 3 vezes, 4, 5. E sabe o que aconteceu na 5ª vez? Nada. Na 6ª vez, nada. E aí ele mergulhou a 7ª vez. E sabe o que aconteceu na 7ª vez? Naamã saiu curado. Isso mesmo, olha, ele estava limpinho, sem nenhuma ferida, sem nada. Na 7ª vez, ele foi curado da lepra. E aí ele olhou para Eliseu e falou: Eliseu, agora eu sei que o teu Deus é o Deus verdadeiro e poderoso, não os deuses da Síria que nunca conseguiram fazer nada por mim. O que o seu Deus quer em troca? E Eliseu falou assim: Naamã, nada. Ele queria só que você o conhecesse e soubesse que ele é o Deus verdadeiro. E aí Naamã voltou para casa feliz e curado e testemunhando sobre esse Deus. Sabe, com a história de hoje, a gente pode aprender 2 coisas. Uma com a menina, que era pequena, mas mesmo pequena, foi usada por Deus e falava de Deus, do poder de Deus. Sabe, às vezes você pode se achar pequeno, uma criança ainda que não tem muito o que falar. Às vezes você pode achar que os adultos não te ouvem, que as pessoas à sua volta não vão te levar a sério. Mas se você tem Jesus no seu coração, se Deus é o seu melhor amigo, você pode falar dele, você pode falar para os seus amigos e para a sua família sobre esse Deus.
E Deus pode te usar, porque o mesmo Espírito Santo de Deus que estava lá com Eliseu, está com você também aonde que você for. E Deus gosta de usar todas as pessoas, pequenas e grandes. Você não precisa ficar velho que nem o tio Bruno para ser usado por Deus. Você pode hoje ser usado por Deus. Só basta estar ligado a esse Deus, ouvindo o que Ele está falando, prestando atenção ao que Ele está fazendo e disposto, com coragem, como essa menina teve. A outra coisa que a gente aprende é com Naamã. Sabe, o poder da cura de Naamã não estava no Rio Jordão, porque outras pessoas mergulharam no Rio Jordão e não foram curadas. O poder de cura de Naamã não estava nas palavras ou na ordem do profeta Eliseu. O poder da cura de Naamã, o poder desse milagre estava no nosso Deus. Ele é capaz de todas as coisas. E porque Naamã confiou em Deus, Deus pôde curá-lo. E quando a gente confia em Deus, no poder de Deus, não das pessoas, não de palavras mágicas ou de poções mágicas ou de outras coisas mágicas. Quando a gente confia em Deus, Deus pode fazer grandes coisas. Que a gente esteja com os olhos abertos, ouvidos atentos e um coração corajoso para ouvir o que Deus tem para fazer, obedecer a Ele e testemunhar dele para o mundo inteiro. Pessoal, semana que vem, fiquem ligados, porque nós vamos ter um quiz, relembrando todas as histórias que a gente viu até agora, desde lá do primeiro rei de Israel até a história de hoje. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau!